Oi! Hoje é a resenha do conto A Mala Pesada de Benavides, aqui do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Regressa ao quarto com uma mala. Resistente, forrada de couro marrom, apoia-se sobre 4 rodas e oferece com elegância sua alça à altura dos joelhos. Não se arrepende de seus atos. Acredita que as punhaladas em sua mulher são justas e, se restasse algo de vida nesse corpo, terminaria o trabalho sem culpa. Assim começa o conto A Mala Pesada de Benavides, que conta a história desse homem, o Benavides, que acabou de assassinar a sua mulher e a colocou dentro de uma mala de viagem, muito bem ajustada ali dentro. Só que, depois que ele fecha a mala, puxa a alça, bate uma certa dúvida nele. E a única coisa que vem à cabeça é se dirigir à casa do Dr. Corales. Bom, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Dentre os textos aqui deste livro de Samantha Schweblin, este é o conto mais extenso, 30 páginas, exatamente, um contraste entre todos esses outros que são curtos, rápidos e bem eficientes, na maioria das vezes. E talvez esta extensão maior não tenha ajudado muito ao estilo da escritora argentina. Minha avaliação do conto. Sempre que começamos a ler um novo autor, e principalmente através de contos, ficamos naquela expectativa, curiosidade sobre como ele se apresentará em textos um pouco mais longos, como novelas e, claro, romances. No caso aqui da Samantha Schweblin, tivemos 2 oportunidades de textos um pouco maiores, na casa ali de 15 ou 20 páginas. E ela se saiu de uma forma bem interessante. Então, quando apareceu esse de 30 páginas, eu pensei, tá aí, ela vai apresentar algo mais desenvolvido, talvez assim com uns tonzinhos de novela, com um pouco mais de tramas a mais. Também é possível dentro de contos, por que não? Só que isto não acontece aqui. Na verdade, a gente pode friamente dizer que esse texto funcionaria perfeitamente se ele fosse comprimido para 7 páginas, 8. 30 é um exagero. Porque basicamente, depois dessa abertura que eu comentei ali no começo do vídeo, que é muito boa, gera uma boa expectativa, o texto recai na tentativa ali do Benavides em contatar o seu doutor, provavelmente doutor psiquiatra, né? E num pequeno spoiler eu posso dizer que há uma certa dificuldade nesse objetivo. Quando ele enfim consegue falar com o doutor, aí sim temos um novo momento no conto, que é o que é totalmente arrastado e repetitivo. Para vocês terem uma ideia, passam-se dias nessa nova fase. E eu não entendo por que há necessidade dos dias passarem. Toda ação poderia acontecer num único dia. Ele poderia ter chegado na casa do Dr. Corales ali de manhã e à noite essa história perfeitamente acontecer, com todo o seu desdobramento já da fantasia característica da autora argentina. Por que ela estendeu para vários dias? Quase uma semana, acho que chega a uma semana se eu não me engano. Mas por quê? Não tem motivo totalmente aparente. Mesmo a dúvida ali na cabeça do Benavides também poderia acontecer já nesse único dia, porque se quando ele terminou de empacotar a sua mulher morta dentro da mala, ele já se perguntou do seu ato, porque precisaria de vários dias para ter uma outra noção. Isso não é spoiler, é só um questionamento do próprio personagem. Mas a avaliação desse conto aqui fica um pouco pior porque ele tem uma temática parecida com outro, que foi o de 20 páginas, que foi muito bem eficiente. Foi o caso do Cabeças contra o Asfalto, inclusive com críticas semelhantes. Os 2 contos falam sobre a arte, uma crítica à arte, a maneira como ela é tratada pelos seus observadores, sejam eles pessoas comuns ou críticos, ou os mecenas também.
Só que, lá em Cabeças contra o Asfalto, tivemos um dos melhores contos ali da Schweblin. E aqui ela não conseguiu repetir todo aquele feito, justamente porque ela não variou as ações, o que aconteceu lá no outro. A gente tinha momentos diferentes, nós tínhamos o passado do personagem, o presente, inclusive cenários, a ambientação da história mudou bastante. Aqui não, ele ficou o tempo todo, depois ali da abertura, lá na casa do Dr. Corales. Para que? Não sei, só foi enrolação, não tem outra definição melhor para todo esse texto alongado. Mas talvez o pior detalhe desse texto é o desfecho. Ele não tem impacto nenhum, muito pelo contrário, nós já tínhamos visto o final algumas páginas antes. É sério, tem muitos textos que ele apresenta o final antecipadamente, só que a gente não percebe. E quando ele enfim chega, a gente... Ah, tá, aquilo que o personagem disse ali atrás é o que acontece aqui. Claro, isso fica mais interessante quando é dito de maneiras diferentes. E o que a Schweblin faz aqui? Ela fala da mesma maneira, tanto páginas antes ela diz o final e depois lá no desfecho, na última frase, ela repete a mesma frase. Poxa, qual é a novidade? Nós já sabíamos. Aí não dá. Então, para A Mala Pesada de Benevides de Samantha Schweblin, eu não tenho como dar além de 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha do livro Pássaros na Boca de Samantha Schweblin. Enquanto o vídeo não chega, confira aqui do lado resenhas de outros contos mais bem-sucedidos da autora. E até mais.